Então, testando aqui, primeira vez que eu faço esse ao vivo, essa live. Vamos ver o que acontece. Oi! Tudo bom? Como é que a gente faz? Deixa eu ver aqui, gente. Pera aí, enviou uma solicitação. Ah, tá, tudo certo. Então tá. Então, gente, o vídeo que eu fiz essa semana foi um vídeo que eu falei sobre os estados de consciência e como que isso pode nos ajudar nos nossos desafios diários. Quem quiser colocar pergunta aqui, eu vou falar um pouco do que é isso e como é que a gente pode fazer esse exercício, e depois pode colocar pergunta aqui pra gente dividindo essa experiência. Então, como é que funciona esse estado de consciência? Bom, eu acho que eu vou esperar mais um pouquinho, tá entrando mais gente, para poder explicar como é que é. Ali no vídeo eu falei que a gente transita entre um estado de consciência e outro, né? Ao longo da nossa vida, a gente vai transitar por vários estados de consciência em momentos diferentes. Todos nós vamos transitar por esses estados de consciência. Esse conceito eu aprendi num curso que eu fiz com o Deepak Chopra, não sei se vocês conhecem. Ele é um estudioso, é um médico espiritualista e estudioso da física quântica e de várias questões. Então, essa metáfora que ele fez eu achei muito, muito boa, muito apropriada. E é uma metáfora da sala. Então eu vou falar um pouco sobre o que é essa metáfora da sala, para que vocês também possam depois fazer o exercício e perceber como isso é forte. Então, os estados de consciência que eu falo aqui são 3. É o estado de consciência constrito, é o estado de consciência expandido e o estado de consciência elevado. Oi Lu, oi gente, tô dando um oi aqui pessoal, tudo bom? Então, esses 3 estados de consciência, como é que a gente vive eles no nosso dia a dia? A gente vive assim, quando a gente está acessando emoções de baixa vibração, a gente está provavelmente a gente vibra num estado de consciência constrito. Quando a gente está acessando estados de vibração um pouco mais elevada, a gente está acessando um estado de consciência expandido. Tá um pouquinho. Sim. Agora vai lá, filhinha. A minha pequenininha aqui entrou para dar um oizinho. Ela tá muito cuidadosa para não atrapalhar, para não fazer barulho. Ela tá fazendo uma arte lá atrás na televisão. Então tá. Então como é que funciona? E o estado de consciência elevado, então, é um estado de consciência onde as pessoas que estão iluminadas, um Buda da vida, assim, é onde ela fica a maior parte do tempo num estado de consciência elevada. Então, quando a gente se irrita no nosso dia a dia, quando a gente tem uma situação bem desafiadora, a gente provavelmente fique um pouco no estado de consciência constrito. Esse estado de consciência constrito, ele é um estado de consciência onde a gente dificilmente encontra soluções para as nossas questões. Por quê? Porque essas emoções de baixa vibração, elas nos colocam como se fosse numa sala escura, onde eu não vejo nada. Então, assim, imagina se você estivesse na sala onde você está agora, no local onde você está agora, e imagina que você está no escuro. Então o que acontece? Você vai bater nas coisas. Tudo que tem ali vai ser um problema, porque você não sabe o que tem ali. Você vai esbarrar nas coisas e isso vai se tornar cada vez mais um problema a mais para a sua realidade. Então, é muito difícil sair de uma situação de estado de constrição se você não muda a sua vibração. E a gente vai poder dar uma olhada como que a gente pode fazer para mudar o estado nosso estado vibracional, né? Nosso estado de consciência. Oi. É a primeira vez que eu faço uma live, então eu tô vendo ali embaixo as pessoas entrando, algumas pessoas fazendo comentários, e daí me distraio, né? Fico olhando para o comentário e querendo dividir a atenção. Mas então vamos lá, vamos continuar, gente. Quando a gente está no estado de consciência constrito, então é como se a gente estivesse numa sala escura, onde tudo é um problema. Deixa eu acenar de volta aqui, gente.
Tudo é um problema e é muito difícil encontrar soluções. Então, quando eu estou vivendo um sentimento de baixa vibração, vamos citar alguns aqui para elucidar um pouco. Se alguém quiser colocar aqui embaixo, pode colocar. Obrigada, Ale. Colocou ali que tá ótima a live, obrigada. Vamos ver se sai, né? Se eu consigo falar todo o conteúdo e me acostumar com esse fluxo. Então, vamos pensar sentimentos de baixa vibração. Medo, vergonha, culpa, que mais, gente? Tristeza, que mais? Raiva. Eu tô falando aqui alguns sentimentos que são de baixa vibração. Quando a gente tá vivendo esse sentimento, como eu falei no vídeo anterior que eu postei, esse sentimento ele vem para nos sinalizar alguma mudança, algo que a gente precisa fazer na nossa vida, que a gente precisa mudar na nossa rotina. Então ele vem para ficar pouco tempo, ele vem para sinalizar isso, sinalizar que a gente dê a ansiedade. Ótima, Thaís, isso mesmo. Esse sentimento vem para mostrar, vamos pegar o exemplo que a Thaís colocou aqui, então, a ansiedade, né? Então está dentro de uma situação e começa a acessar a ansiedade. O que essa ansiedade está vindo falar? Está vindo falar que precisa olhar para alguma coisa que não está sendo olhada ou não está sendo atendida da forma que ela precisa ser atendida. Se a gente não olhar para essa ansiedade e deixar ela ali, ela vai ficar muito mais tempo do que ela deveria ficar. Ela vai começar a ficar meio crônica. E aí, ela vai nos colocar nesse quarto escuro, como se a gente não conseguisse enxergar o que tem ali. A gente começa a se debater nas coisas e começa a vivenciar somente problemas. Quando a gente vive um sentimento de alta vibração, vamos pensar sentimentos de alta vibração, alegria, confiança, disposição, motivação, amor, entusiasmo. Esses sentimentos, eles nos colocam em alta vibração. Então, se eu estou vivendo dentro de um sentimento assim, é como se eu estivesse nessa sala, porém não mais escura. É como se eu estivesse nessa sala com uma lanterna. E ali eu consigo enxergar possibilidades. O que são essas possibilidades? Essas possibilidades são, por exemplo, vou trazer uma metáfora bem clara. Se eu estou numa sala escura, onde tudo está escuro, diante de um sentimento de baixa vibração, eu não vejo o que é. Se eu estou vibrando num sentimento melhor, de uma vibração mais elevada, eu vou enxergar, por exemplo, ali é uma cadeira, então eu posso sentar. Pega essa ideia e traz essa metáfora para o nosso dia a dia. Quando a gente está numa situação muito desafiadora, a gente precisa aumentar a nossa vibração. A gente precisa acessar novos sentimentos de vibração mais elevada, senão a gente não enxerga nada de possibilidade. Tá travado? Deixa eu ver. Quem mais aí tá vendo que tá travado, gente? Só para me dar um norte aqui, se tá travado geral ou se é pontual. Deixa eu botar aqui. Como é que faz? Tá travando geral. Tá normal, tá. Beleza, então, deixa eu ver quem é que botou ali que tava travado. A Daisy. Daisy, dá uma olhadinha na tua internet, de repente pode ser que esteja sendo aí o problema. O pessoal tá dizendo aqui que tá tranquilo. Dá uma olhadinha. Me avisa aqui se voltou, tá? O teu. Então, como é que a gente faz pra ir de um estado de consciência, de um sentimento para outro? Alguém de vocês sabe como é que a gente faz para entrar num estado vibracional mais elevado? Alguém quer botar aí uma ideia? Vou pedir para vocês que estão aqui comigo fazerem um exercício. O que é esse exercício? Se vocês fecharem os olhos por 5 segundos, 10 segundos que seja, e mentalizarem uma situação ruim, uma situação que não foi adequada para vocês, não foi legal, fez vocês se sentirem não muito bem, desconfortáveis. Se vocês fizerem esse exercício, não precisa ser agora, pode ser depois, quem sentir vontade de fazer agora também pode fazer. Mentaliza algo que não foi legal, mentaliza algo que tem uma lembrança ruim para você. E fica alguns segundos com essa memória. Como é que você pode fazer isso? Vai lembrando tudo que tinha naquela cena de ruim e percebe como é que vai ficando o seu corpo quando você lembra de algo que não foi legal. Você vai perceber que algumas partes do seu corpo, elas vão gritar, elas vão aparecer, vão chamar atenção, né? Me dá uma dor no peito quando eu lembro disso. Pega uma situação ali difícil e vê como
o teu corpo vai responder a essa lembrança. Então, esses segundinhos que a gente faz esse exercício mostram o efeito de uma emoção de baixa vibração ao longo de uma vida inteira, às vezes. Ou ao longo de momentos, períodos assim, mais compridos, né? Então, observa isso. Como é que fica o seu estado físico e emocional quando você lembra de uma coisa ruim? Você vai ver que você vai se colocar nesse quarto escuro. A gente já fez, inclusive, em dinâmicas, experiências com grupos, né? Onde a pessoal fez esse exercício e percebeu que, diante de uma lembrança ruim, você tem muito pouca motivação para fazer as coisas, para fazer algo, para ter estímulo, né? Então, se você agora acabar esse exercício de fazer esse foco na negatividade ou na baixa vibração, vamos trazer assim esse termo. Gente, como é que eu faço para tirar aqui o... Deixa eu ver. Ah, deu certo, era só puxar para baixo. Tava tapando ali o comentário. Então, se você fizer esse exercício da baixa vibração, você vai perceber que dá um efeito físico e energético em você, tá? Aí você apaga e faz o exercício contrário, com a alta vibração. Pega uma lembrança positiva que você viveu, algo muito legal que você viveu, que te traz uma recordação boa e focaliza nessa lembrança. E fica pensando nisso bastante, se concentra nisso, lembra do que estava acontecendo naquele momento, vivencia isso bastante e aí você experimenta sentir como é que tá isso no seu corpo. O que você sente? Como é que você se sente lembrando dessa emoção, lembrando dessa vivência, trazendo essa memória pro aqui e agora? Então, com esse exercício bem simples, você vai perceber que o seu corpo responde, não só energeticamente, mas fisicamente. E aí você pode ver o quanto que é danoso uma emoção de baixa vibração permanecer por muito tempo com a gente. Agora, vamos perceber, tem coisas no nosso dia a dia que vêm e a gente realmente precisa olhar com cuidado. A gente vai fazer o movimento e vai nos direcionar para um processo um pouco mais longo para dar conta. Agora, tem emoções que ocorrem no nosso dia e que se a gente não der conta dela ali pontual, ela acaba se tornando algo maior. E como é que a gente dá conta dela pontual? Sei lá, por exemplo, eu tô bem desafiada agora num projeto novo, que eu comentei até num outro dos vídeos que eu fiz, que é bem desafiador para mim, e às vezes isso me impacta, né? Às vezes eu tô numa situação que eu olho e digo, será que eu vou adiante? Se eu deixar que esse sentimento fique por muito tempo, ele vai começar a trazer dano. Eu vou começar a enxergar dificuldade, eu vou começar a enxergar problema, eu vou estar nessa sala escura que eu falei antes. Se eu olhar para ele e pensar, o que esse sentimento quer me dizer? Que eu tô com medo, né? Que eu tenho medo de me expor, que eu tenho receio de ser vista, né? Então eu vou entender o porquê que aquele medo tá vindo e tá me desmotivando. E aí eu vou dar conta de entender que o meu propósito é maior do que isso. Então eu vou pensar assim, não, mas é isso que eu quero. Eu tô alinhada? É para essa direção mesmo que eu tenho que ir? É sim. E aí eu dou uma resposta para esse medo e sigo adiante. Então, quando a gente sentir que tem um sentimento muito desafiador que vem nos visitar, a gente olha para ele, responde o que ele vem nos apontar e muda nosso padrão vibracional. Agora a gente vai falar como é que a gente faz para mudar um padrão vibracional. São coisas que a gente faz no nosso dia a dia, mas a gente não atenta que essas coisas, não atenta para essas coisas conscientemente. Por exemplo, desculpa, música. Todo mundo aqui adora música, né? Eu adoro música, eu acho que a música dá sentido para nossa vida. Adoro mesmo. E eu pergunto, quantos de vocês aí escutam música todos os dias? Todo mundo escuta música todos os dias? Muitas vezes a gente não aproveita essa ferramenta. A música ela tem tudo a ver com a nossa estrutura rítmica do nosso corpo, a nossa batida do coração, a nossa respiração. E ela realmente, ela é comprovadamente, ela eleva nosso estado vibracional comprovadamente. Ela é uma ferramenta de saúde. E ela é utilizada em todo mundo para essa função. Inclusive a gente tem na internet ali meditações, né, de vibrações para elevar a nossa vibração. Então assim, se você tem uma música que você ama,
Quando você tá num momento, uma que você ama, não aquela de chorar no travesseiro, né? Que isso aí vai fazer um efeito contrário. Uma música que você ama, que traz a ativação da alegria, motivação, boas recordações, conecta você com sentimentos, emoções de alta vibração. Faz o movimento de escutar essa música. No momento que você sente que aquele sentimento entrou, você respondeu, olhou para ele, você não ignorou ele, e você precisa dar esse up. Então você bota essa música e faz esse teste, percebe como é que você fica. Sabe que há muitos anos atrás, uma amiga minha lá da Itália, uma italiana muito querida, mandou uma mensagem dizendo que ela não estava bem, ela estava morando no Brasil e estava sendo bem desafiador para ela naquele momento passar por aquela mudança, né? E ela disse, nossa, hoje é um dia que eu não tô nada bem. E aí eu falei pra ela assim, ouve essa música. E mandei uma música que pra mim é sinônimo de vibração. É uma música do The Cure, chama Friday I'm Love. E eu mandei o videoclipe pra ela, que eu acho que o videoclipe inclusive é fantástico. E disse pra ela, assiste essa música, assiste esse videoclipe, porque eu duvido que você vai ficar deprimida ou vai continuar nesse baixo astral depois dessa música. Claro que eram coisas pontuais, né, desafios pontuais dela, mas que ela me mandou a mensagem no minuto seguinte, Renata, nossa, mudou meu ânimo. Realmente não tem como ficar pra baixo com essa música. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é que a gente vai tapar sol com a peneira, não é isso. Mas que a gente precisa estar com uma boa vibração para encontrar uma solução. Vamos pegar o exemplo dessa minha amiga, tá? Não sei o que estava acontecendo com ela nesse momento específico. Ela me comentou na época, mas faz tantos anos isso, que agora não me recordo. O que aconteceu? Ela baixou a vibração. Se ela não dá esse up, ela talvez não encontre soluções para aquilo que ela está vivendo. Agora, se ela pensa assim, bom, vou ouvir essa música. Só ouvir a música vai aumentar a vibração dela. Quando aumenta a vibração, é como se ela já pegasse a lanterna na mão, na sala escura, e pudesse começar a enxergar soluções. E é assim que funciona. Porque do lugar que a gente está, numa baixa vibração, a gente não vai encontrar soluções. A gente vai encontrar soluções numa vibração um pouco mais expandida, numa consciência um pouco mais expandida. O que mais a gente pode fazer para expandir a nossa consciência? Alguém quer botar alguma dica aqui que acha que pode funcionar? Fiquem à vontade. Além da música, sair para dar uma caminhada, fazer um movimento físico, né? Não algo que não seja algo prazeroso pra gente. Sei lá, não gosta de ir na academia e tá pra baixo, vai na academia. Não, necessariamente, né? Vai dar uma caminhada, levanta, respira, né? Isso também coloca a gente um pouco mais em equilíbrio e aumenta nosso padrão vibracional. Que mais? Tá perto de alguém que a gente gosta, fazer um carinho, receber um carinho. Que mais? Assistir alguma coisa que nos motiva, assistir alguma coisa engraçada, dar risada, isso tudo aumenta a nossa vibração. Outra coisa que é fantástica, são tudo coisas simples, gente, porque tá tudo muito à nossa mão. A questão é que a gente, às vezes, busca o complicado. A gente tá num sistema que às vezes prega isso, né? E a gente compra essa ideia. Em função de muitas questões de crenças que a gente traz desde muito tempo, desde muitas gerações. Mas a natureza, por exemplo, o contato com a natureza é uma das coisas mais fantásticas para elevar o nosso padrão vibracional. Então, assim, tá para baixo, tá se sentindo, acessando alguns desses sentimentos que a gente falou, entre tantos outros, de baixa vibração, vai no lugar onde você possa colocar o pé no chão, onde você possa contemplar a natureza, contemplar desde coisas pequenas que você não está acostumado a perceber, de infinita beleza, como, sei lá, a folha de uma planta. Quando a gente olha para aquilo e percebe a amplitude daquilo, né? A magnificência que tem ali, a divindade que tem ali, isso também nos eleva, porque a gente começa a perceber a grandiosidade que tem por trás de todas as coisas e também por trás da nossa própria vida. E aí a gente começa a migrar por um padrão de estado de consciência elevado, que é o padrão de estado de consciência onde as pessoas que chegaram numa iluminação acessam. Só eles acessam esse estado de consciência elevado? Não. A gente também acessa. E a gente acessa muitas vezes na nossa vida.
né? Só que a gente não acessa com tanta frequência quanto uma pessoa que tem um estado de iluminação, por exemplo, um Buda ou outras pessoas, né, que estão por aí escondidas no nosso dia a dia, a gente muitas vezes não reconhece. Então, como é que é esse padrão elevado? Bom, eu experienciei isso já na minha vida, uma vez muito marcante, que é essa que eu quero dividir com vocês, que foi num voo que eu estava fazendo para São Paulo, e eu peguei bem um pôr do sol. E naquele momento aconteceu uma coisa muito mágica, assim. Eu estava olhando pela janela, assistindo aquele pôr do sol, e eu fui tomada por um sentimento de todo, um sentimento de conexão, um sentimento até difícil de colocar em palavras, aonde a gente é invadido por aquilo. Vocês já devem ter experimentado isso, com certeza, em várias situações, que a gente agora começa a puxar na memória e começa a talvez lembrar ou se permitir acessar mais. E naquele momento eu não precisava de mais nada. Não precisava de explicação para nada, não precisava pensar em nada. Eu estava completamente envolvida por aquela grandiosidade de um pôr do sol. E aí a gente pensa, né? Um pôr do sol, ele acontece todos os dias. E esse contato com essa natureza, que é o sol, que esse movimento que a Terra faz, que o Sol faz, tá tão conectado com a nossa essência, que se a gente conseguir parar um momento e olhar para isso, sem julgamento nenhum, respirar e entrar em contato, a gente vai experimentar esse estado de consciência elevada. E o que acontece no estado de consciência elevada? Não existem problemas. É como se a gente estivesse fora dessa sala e fosse uma sala de vidro e a gente estivesse fora dela enxergando tudo. Não tem problema. Então, num estado de consciência constrito, tudo é problema. Tudo que aparecer é um problema. Num estado de consciência expandido, eu encontro soluções e oportunidades. E num estado de consciência elevado, não existem problemas. Então, pensa na sua vida hoje, o que você visualiza de situações de estado de consciência constrito, estado de consciência expandido e estado de consciência elevado. Tenta lembrar aí de situações que você viveu, que você acessou esses estados de consciência e como é que era estar dentro de um estado de consciência assim. Se a gente puxar agora situações corriqueiras do nosso de cotidiano, você vai encontrar algumas que você viveu de forma expandida, vamos pegar. E aí percebe como que você está disposto a enfrentar situações da sua vida quando você está conectado com o estado de consciência expandido, altas vibrações e vibrações mais elevadas. Você vai ver que você vai ter muito mais disposição, infinitamente mais disposição. Se você vai olhar por outro lado, para um estado de consciência constrito, você vai perceber que você não tem disposição para praticamente nada. E é nesse momento que você precisa ativar e transformar a sua vibração. E você faça esse exercício em casa, de visualizar, que você vai perceber que a sua vibração muda. A gente fez esses dias, são estudos realizados, não é coisa que eu tirei assim do nada, embora a gente sim tenha uma conexão, todos nós temos uma conexão divina. E todos nós podemos trazer coisas da sabedoria universal. Porém, eu quero dizer que esse estudo, ele é um estudo que foi feito, cientificamente comprovado, foi estudado. Se você permanece entrando em contato com, eu vou usar essa palavra negatividade, eu nem gosto muito de usar a palavra negatividade, mas enfim, baixa vibração. Por algum tempo você vai ver que você tem muito pouca disposição para se movimentar em busca de soluções, oportunidades, saídas, alternativas. Você vai ver que você não tem vontade de fazer nada. Mesmo que você não esteja diante de um desafio, essa baixa vibração, ela vai atuar dessa forma. Diante de desafio, então, é maior ainda o impacto dela, né? Então vamos pensar, focado na alta vibração, você vai ver que você tem disposição para muita coisa. A gente fez esse exercício, eu e a Nica, não sei se a Nica estava aqui, a gente fez esse exercício com um grupo de workshop que a gente trabalha,
E foi muito interessante, porque uma das pessoas, por exemplo, relatou que, motivada na alta vibração, ela teve vontade de fazer coisas que ela nunca tinha tido vontade antes. Então é surpreendente. A gente fez essa atividade com pessoas não focando em nenhum momento altamente desafiador, e a gente teve um feedback muito, muito concreto, que condiz muito com essas experiências científicas que foram realizadas. Então eu acho que o mais bacana disso é você pegar e trazer isso para a sua experiência, para comprovar isso. E aí aos poucos você vai colocando isso na sua vida gradativamente. Esse é um outro aspecto, né? A gente não pode esperar olhar para um caminho novo e querer que esse caminho novo se concretize do dia para a noite. A gente não pode ter esse nível de cobrança com a gente, porque a gente aprende as coisas, cria novos hábitos e a gente precisa de tempo para isso. De tempo e de compaixão. Então, quando eu falo tempo em compaixão, eu digo assim, que você possa celebrar os pequenos passos que você dá no seu dia a dia. Então, olhando para essa nova perspectiva, não sei quantos de vocês já vivem isso, já experimentaram isso, mas enfim, se você fizer um olhar para essa perspectiva, com essa perspectiva, não se exija, não se cobre demais isso. Faça seus movimentos e na medida que você fizer os movimentos, se permita celebrar os avanços que você fizer. Por exemplo, tá lá no momento desafiador, consegue mudar o estado vibracional, acolha isso com alegria, dizendo, olha, consegui. Você vai conseguir 10 vezes e não vai conseguir 30. Tudo certo, porque no início é assim. Quando a gente está aprendendo e desenvolvendo uma consciência nova, ou vamos partir para uma metáfora, quando eu estou aprendendo a andar de bicicleta, eu vou cair mais vezes do que vou andar. Até o ponto que eu vou estar andando muito mais, com muita mais facilidade do que caindo. Né? E mesmo que eu saiba andar muito bem, vai ter vezes que eu vou cair. E isso faz parte, a gente é humano, a gente está sempre aprendendo. Gente, como eu nunca fiz a tal da live, estou aqui fazendo... eu queria ver como é que é isso, assim, se vocês têm perguntas sobre isso que eu falei, se vocês querem trazer algum exemplo de uma situação desafiadora que alguém esteja passando, que queira trazer para essa perspectiva, para a gente trabalhar. Vou dar um tempinho aqui para ver se alguém fala alguma coisa, para ver o que vocês perceberam, enfim, dessas coisas que eu coloquei. E... enfim, o que vocês têm de questionamento em relação a isso? Se isso faz sentido para vocês, se isso não faz sentido para vocês, se vocês acham que isso é algo muito difícil de implementar. Então, vamos ver. Gente, tô fuçando aqui. Deixa eu ver, mas ninguém perguntou. Então, vamos lá. Então, vou seguir falando. Então, quando você começar a implementar isso, é bacana que você tenha alguns gatilhos já prontos para os momentos mais desafiadores. Geralmente, quando a gente tem consciência de que a gente pode mudar o nosso estado vibracional... Cheguei agora, mas resume o que foi dito agora. Ah, tá. Terminando aqui, gente, mas tá valendo. Já vamos marcar uma próxima aqui para continuar esse assunto que a gente está falando, que é quando a gente leva para o lado pessoal coisas que a gente sente que não precisaria levar. Então, numa relação assim que eu estava dando exemplo, de abuso, por exemplo, a pessoa quer que a outra mude, tá? A outra pessoa está fazendo aquilo porque na limitação dela é aquilo que ela vê como saída, como opção. E aí eu levo para o lado pessoal e não olho para mim, né? O que realmente eu preciso mudar ali? Eu tô levando pro lado pessoal a parte que cabe ao outro e não a parte que cabe a mim. Daqui a pouco eu tenho sim que deixar essa relação. E aí eu falei de uma coisa bem extrema como um abuso, assim, um abuso moral, um abuso, sei lá, emocional, mas pode ser coisas bem mais simples. Então as coisas vão se conduzindo dessa forma. A gente acaba achando mais fácil fazer esse olhar de pegar pra mim o que não é meu, do que de pegar pra mim o que é meu. Não sei, Iva, se respondi um pouco, né, a pergunta que tu tinha colocado ali, mas eu acho que tem bastante pano pra manga esse assunto. Eu acho que é um assunto muito, muito importante. Esse assunto de a gente não levar pro lado pessoal algumas coisas é um assunto assim que a gente pode desenvolver aqui 1 hora, tranquilo, tem bastante conteúdo. Valeu? Serviu assim pra alguma coisa?
tá. Que bom, que bom, que bom. Gratidão por ter colocado a pergunta, por ter trazido, por ter compartilhado com a gente aqui. Gente, então assim, falta 1 minuto e 48 para terminar. Eu vou dar um jeito de tentar gravar isso aqui, né, para depois disponibilizar. E uma maravilhosa noite para todo mundo. Obrigada, Lu, querida. A minha luz e a tua luz, tá? Muita luz dentro de cada um de nós, com certeza já nos habita desde sempre. Uma noite maravilhosa, que vocês acessem muitas altas vibrações. Eu desejo que todo mundo consiga encontrar as suas âncoras e que vocês utilizem elas cada vez mais, começando devagarinho e utilizando cada vez mais. Um beijo bem grande, bom descanso e até a próxima. E muito obrigado por estarem comigo aqui nesse momento de lançamento, né? Nesse momento de beijo, boa noite e até a próxima. Muito obrigado, muito obrigado. Agora, como é que eu faço? Encerrar agora. Não, amor. Tá travando aí? Não, meu amor, tá tudo bem. Minha filhinha aqui perguntando se tá tudo bem, se tá dando tudo certo. Aqui apareceu pra mim que a conexão tava um pouco baixa. Eu acho que eu vou sair pro 4. Tá tranquilo? Né? Tá? Beleza, então. Tinha dito aqui que tava travando, eu achei que tava travando geral, então não. Tá. Então, essa parte é muito importante quando a gente decide fazer um movimento de transformação na nossa vida. A gente foi ensinado que a gente tem que fazer, vamos dizer assim, tem que ser o melhor, e esse melhor, ele não é o melhor baseado naquilo que eu tenho de comparação eu comigo mesmo. Ele é um melhor muito injusto, porque cada um de nós tem uma forma de estar no mundo, tem as suas questões para olhar. Ninguém tem uma história igual a outra, embora as histórias se encontrem e tenham muitas similaridades. Então a gente precisa aprender a celebrar as nossas conquistas, porque da mesma forma que eu estava falando ali do estado vibracional, quanto mais eu celebro, mais a minha vibração aumenta. Quanto mais ela aumenta, mais condições eu tenho de melhorar naquilo que eu estou me propondo a fazer. Se eu me chicoteio, que nem a gente diz, geralmente o meu estado vibracional baixa. E quando ele baixa, menos condições eu tenho de avançar. Então percebe como está ligada uma coisa com a outra? A gente precisa manter uma celebração diante das nossas pequenas conquistas para poder continuar acessando esses recursos. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar todas essas questões de autoconhecimento, eu trouxe para minha casa para trabalhar isso com os meus filhos, faço isso até hoje. Tem momentos em que eu não vou fazer exatamente aquilo que eu acho que eu deveria fazer porque eu sou humana, não consegui acessar recursos, estava cansada. Aí eu preciso olhar para isso, né, dar conta disso para poder mudar. Então, quando eu faço isso, eu não consegui fechar aquele ciclo da maneira como eu acredito que eu preciso fechar. Mas eu não posso me chicotear por isso. Eu tenho que olhar para isso e aprender. Olha, Renata, tá muito cansada. Vamos ter que dar uma melhorada nisso para poder responder melhor as coisas que tu acredita. Agora, se eu me chicotear, eu vou conseguir acessar menos ainda. O que eu percebi no meu dia a dia? Que quando eu celebro a minha pequena conquista, que é, nossa, consegui fazer aquilo que eu acredito, consegui viver isso no meu dia a dia, aquilo começa a acontecer mais. E cada vez que acontece mais, vai me dando mais ferramenta para fazer ainda melhor. Então, quando a gente estiver nesse exercício de expansão de consciência, de estados de consciência, que claro, também alguns deles é expansão de consciência, como estado de consciência elevado, a gente precisa aprender a celebrar, aprender a valorizar as nossas conquistas e também estar atento ao meu gato aqui. Esse é o João. A gente precisa também estar atento a olhar para esse aspecto que grita e dar atenção para ele, para que ele tenha sido atendido, né? E possa me ajudar numa próxima vez. Que também essa escorregada sirva como um auxílio, um aprendizado, que é para isso que ela serve principalmente, um rabo. Então, como é que a gente pode fazer? Gatilhos que a gente pode utilizar.
fiquem atentos assim, no seu amanhã, vamos pensar, tá? No seu dia. Fiquem atentos nos seus estados vibracionais. Fiquem atentos em o que vocês estão acessando com mais frequência. Peguem um dia de métrica, né? Pode ser o dia de amanhã ou para quem quiser fazer isso hoje, pega o dia de hoje e faz um retrospecto no seu dia de hoje e dá uma olhadinha como é que estavam esses estados vibracionais, como é que vocês transitaram entre eles. Se vocês estiveram num estado mais constrito ao longo do dia, o que pode acontecer também é a gente não perceber o estado vibracional que a gente estava. Muitas vezes a gente está tão no piloto automático, que a gente não, às vezes nem lembra. Nem sei, nem sei, para pensar e é difícil puxar da memória. Então, para hoje, quem quiser recapitular, pode fazer essa recapitulação e perceber como é que tá isso, fazer uma métrica disso e até trazer um teste, assim, imaginar como seria se eu tivesse utilizado tal ferramenta. Né? A música, a respiração, o contato com a natureza, a contemplação. Às vezes esse contato com a natureza, ele é um olhar para um céu. Observar o céu. Sentir, né, uma brisa. Às vezes é um contato com a natureza muito simples. Eu não preciso estar no meio do mato, num santuário ecológico, né? É essa natureza que nos cerca todo dia. Então, para amanhã você pode já começar o seu dia consciente de tudo isso e aí você vai estar observando, vai estar se auto-percebendo melhor para poder tirar um termômetro. E aí você, depois que faz isso, você pega a sua vida, pega os seus desafios e analisa como que você está indo na direção desses desafios. Constrito ou expandido? Ou elevado? Como é que está isso nessa balança, nesse termômetro, né? E aí você vai poder ter uma ideia mais clara de como é que você está vivendo a sua vida hoje. É o primeiro passo. Gente, não sei nem que horas são aqui. Não sei nem quanto tempo tem de... Alguém bota as horas aqui pra mim, por favor. Não sei nem quanto tempo a gente tem ainda. Mas assim, tô achando que tá legal, assim. Queria um pouco mais de feedback. Mas tá bacana. Tô conseguindo falar um pouco do que eu imagino falar aqui. Outra live, 8h30. Ai, obrigado. 8h31, obrigado. Todo mundo respondeu, a galera aí. Obrigado. Tá, mais meia hora. Vamos adiante. Então, ai, que bom, Neiva. Que bom. Tem alguma pergunta, Neiva? Quer trazer alguma coisa? Deixa eu ver aqui. A Neiva, querida. Querida. Olha aqui. Aqui, ó. A Ingrid botou, ó. O difícil é fazer isso no momento crítico. Tipo luto, saúde, conflito familiar. Como fazer? Ótimo, porque é nesse momento que mais precisa. Esse é o momento que a gente mais precisa. Bom, tem que ter uma certa disposição para fazer isso, apesar de não ter vontade de fazer. Esse é o grande desafio. Por isso que é importante a gente ter gatilhos prontos, algumas coisas que a gente sabe que é um caminho. E a gente vai lá e testa. Então, assim, o que eu aconselho? Quando você não está vivendo nenhum desses momentos críticos, é muito legal que você experimente isso, para você saber quais são suas principais âncoras, o que funciona para você, o que realmente levanta, né, a sua vibração. E aí, quando você estiver num momento crítico, tipo luto, tipo saúde, tipo conflito familiar, você pode recorrer a isso. E o que isso vai fazer em relação a esses conflitos? Vai fazer com que você perceba outros caminhos que você não está percebendo. Outros pensamentos, outras opções, né? De repente, vamos pensar ali uma coisa bem pontual. Luto, vamos pegar luto ali, que foi o primeiro, né? Quando você expande a consciência no luto, por exemplo, você pode acessar aquilo que você viveu de positivo com essa pessoa. Você vai lá e coloca uma música que conecta você com um sentimento de alegria, com um sentimento de felicidade, de coisas que você viveu. E aí você vai, com essa pessoa, por exemplo, de quem você está vivendo o luto, né? E aí você vai perceber que vai estar acessando outras coisas. Vai ter a dor do luto? Claro, vai ter a dor. Essa dor pontual, né? Do luto. Mas naquele momento você vai poder enxergar oportunidades ali
de agradecimento àquele encontro, de daqui a pouco acolhimento às pessoas que estão na volta, né? Da sua família, seja quem for, de pedir também um carinho, por exemplo, que eu falei antes, né? Que é algo que aumenta a nossa vibração, de estar disposto a pedir isso, a solicitar, a dar e receber. Então, no luto, esse é um bom exemplo. Você pode acessar esse tipo de coisa. Então, vai lá, ouve uma música. Vai chorar? Vai. Mas a sua vibração vai estar diferente. Vai ter a dor, mas a vibração vai estar diferente. Porque você vai estar conectando com coisas positivas, com coisas que são lembranças e memórias que engrandecem aquele momento, né? A gente pode falar um monte de coisa em relação a luto também, porque são várias oportunidades que a gente tem nessas situações desafiadoras, né? Conflito familiar, a mesma coisa. No conflito familiar, daqui a pouco um gatilho é a respiração. Olha, eu me percebo, a autopercepção é o principal termômetro, é o GPS, é o nosso GPS. Eu percebo que eu tô indo para um comportamento que não me faz bem. Tô acessando estados vibracionais de baixa vibração. Respira. Conecta com a respiração. Né? Levanta, talvez, faz um movimento físico. Puxa uma memória positiva, uma lembrança boa que você tem daquilo ali. E esse gatilho não é para que aquilo deixe de existir, para aquele problema deixe de existir, mas é que você possa enxergar aquele problema com outros olhos, que você possa encontrar caminhos de solução naquilo ali, oportunidades, possibilidades. Esse é o objetivo. Aqui a Vani perguntou, né? Outra live, não sei. Tem que ver aqui. Hoje a Júlia tá em casa e a Júlia cooperou um monte, ó. Ela tá ali fazendo as artes dela. Ela tá super apoiando aqui a minha live, deu certo. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Tenho o Antônio e a Júlia vai fazer 6 agora no fim de semana e o Antônio vai fazer 8 agora em dezembro. Então, às vezes, assim, esse horário da noite, que eu acho que é um horário que as pessoas em geral preferem, é um horário um pouco mais complicado pra mim, né? Mas eu vou me organizar para começar a fazer isso. Também, se alguém quiser colocar outras opções de horário que acha válido, que acha possível, pra mim é bem fácil encaixar nesses horários. Alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre esses estados de expansão? Aqui. Às vezes... é a Thaís botou aqui. Às vezes a minha vibração oscila muito ao longo do dia. Quando ela baixa, o que fazer? Tá, Thaís, olha só. Você percebe o que faz com que ela baixe ao longo do dia? Consegue perceber o que leva ela para baixo? Vamos supor, você começa o dia bem. É importante que você comece a perceber o que faz que ela baixe. Porque quando você ficar atenta a isso, começam a aparecer algumas respostas. Dependendo do que faz ela baixar, vai ter um caminho diferente. Por exemplo, se vamos supor que seja algo que esteja contigo há bastante tempo. Vamos supor assim, ó. Sei lá, tem uma questão que tu não tá conseguindo resolver e aí ela vem e aponta ao longo do dia para sinalizar que ela precisa ser olhada. Vamos pegar o exemplo do cansaço, que foi o que eu falei antes, né? Vamos pensar assim, tu tá muito cansada, tua rotina tá muito puxada e ao longo do dia esse cansaço aponta. Eu vou tomar por base aqui que seja, eu vou dar o exemplo do cansaço. Então, vem esse cansaço e aponta. Daí baixa a vibração. Porque o cansaço está vindo avisar que tu precisa modificar alguma coisa em relação a isso. Mas no dia seguinte, ou ao longo do dia, vamos colocar num dia só, tu não consegue fazer esse movimento de baixar. De baixar a tua rotação, né? De descansar, de relaxar um pouco. Então, tu vai levantar, vai motivar de novo, mas daqui a pouco, de novo, vem essa baixa de vibração, porque aquilo que esse cansaço tá vindo falar não tá sendo olhado. Então ele vai continuar apitando, né? Então o que tu precisa fazer? Vamos lá, vamos pegar esse exemplo. Viu que é o cansaço? Tá, eu tô cansada, gente, é isso. Conseguiu se auto-perceber. E aí, o que eu posso fazer? Bom, vamos supor que tu tem uma rotina que hoje, nesse momento, tu não possa mudar radicalmente, tá? Mas se for uma rotina muito desgastante, vai ter que começar a traçar um caminho novo. Mas aí ele vai sendo construído aos poucos. Pontualmente falando do teu dia. Tá, é o cansaço, eu preciso dar conta dele hoje, eu preciso fazer uma pausa. Então, sei lá, vou no carro, vou fechar os olhos 5 minutos, vou tomar um ar, vou
vou levantar minhas pernas, eu não sei como é que é o teu trabalho, né? Eu tô pegando o exemplo do cansaço, que pode nem ser, mas enfim, eu vou criar soluções para dar conta de resolver o que o cansaço tá me mostrando, né? E aí quando eu der conta disso, eu vou estar elevando minha vibração e encontrando ainda mais soluções. É mais ou menos assim, por exemplo, seguindo nesse exemplo ainda, tem que é cansaço, tá, então eu vou relaxar e na hora que eu for relaxar, eu vou colocar uma música que sobe a minha vibração, uma música que traz alegria pra mim. E aí, sabendo que eu estou cansada, quando eu estiver ouvindo essa música que traz alegria, eu vou pensar que soluções eu posso trazer pro meu dia, que façam com que isso fique melhor. Essas soluções vão vir muito mais fácil se você estiver nessa vibração elevada, do que se você estiver, por exemplo, cansada e disser, meu Deus, tô cansada, não aguento mais, tá muito difícil, eu não sei o que fazer, e você vai continuar afundando, né, nessa baixa vibração, aí cada vez vão ter menos oportunidades de solução, cada vez vai ficar mais difícil. Ficou mais ou menos mais claro, assim, essa maneira que eu coloquei? Dá para pegar o teu exemplo mesmo, olhar para essa questão, o que é que tá apontando, e aí faz essa pergunta para ti mesma, né? Por que tá baixando? E aí verifica se é uma coisa, às vezes vem escondido em motivos diferentes, né? E às vezes vem bem claro a mesma questão se repetindo, Aí ela precisa de uma atenção. Eu uso uma metáfora assim interessante que funciona muito bem. Por exemplo, vamos imaginar que tu tá com uma unha encravada. Essa unha encravada precisa de um olhar específico, que você não dá. Você tá caminhando ali, tá fazendo uma caminhada, tá indo de um lugar a outro, não sei, o pé começou a doer e você diz assim, não, eu não vou olhar pra isso agora, é só uma unha encravada, não tem problema. Então você continua caminhando. Aí vem um outro dia, você faz a mesma coisa, continua caminhando. Não vou olhar. Essa unha encravada, ela começa a virar um problema maior do que era inicialmente. Porque era apenas uma unha encravada. Daqui a pouco aquilo ali começa a inflamar. E aí vai inflamando e aí o dedo vai ficando todo prejudicado, né? Vai tendo uma infecção grande. Agora eu vou exagerar bem, fazer uma coisa bem caricatural. Daqui a pouco tem que arrancar o pé, né? Gangrenou, sei lá, porque tu não olhou para aquilo. Então, é muito importante que a gente, nesse exercício, faça essa avaliação do o que esse sentimento de baixa vibração está vindo nos dizer. E aí, conforme que ele está vindo nos dizer, como é que eu posso começar a dar conta disso? E aí eu vou utilizar as minhas ferramentas de aumentar a minha vibração para poder enxergar mais possibilidades, para ter mais disposição de recalcular minha rota e escolher um caminho melhor. Então é mais ou menos assim que funciona, mas é muito importante que a gente esteja atento de que forma essa baixa vibração está vindo, o que ela está apontando geralmente. E aí aumenta a nossa vibração para entrar em sintonia e encontrar soluções e possibilidades melhores. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente, que eu não sei muito bem olhar aqui, tá? Tô olhando. Aqui, ó. Peraí que tem que olhar aqui. Vai ficar gravada a live. Oi, Laurinha. Eu não sei como é que faz para gravar a tal da live. Quando termina, a gente tem essa opção de gravar ela. Aqui a Lu. Oi, Lu. Vibrações positivas, que bom, querida, que bom, e a Lu, tô contando contigo aí para tu fazer todos esses exercícios de aumentar a vibração e dar feedback aqui pra gente depois. Márcia, a Thaís, tá aqui, consegui olhar, Thaís, tua resposta, desculpa o amadorismo aqui, que bom, depois me dá feedback, tá, Thaís, se funcionou. É um mantra, meu tio aqui, É isso aí, tio. Quando baixa a vibração também pode recitar mantra. Um mantra bem legal que tem é o mantra entrego, confio, aceito e agradeço. É um mantra, um tipo do mantra, né? A gente pode criar também os nossos próprios mantras, aquilo que funciona pra gente. A gente pode pegar mantras, inclusive em outras línguas, mesmo que a gente, né, não tenha compreensão, a gente sabe o sentido daquilo, também ajuda muito. Os indianos têm muito isso. Quando termina, coloca pra gravar. A Aninha, tá. Oponopono, pode ser feito Oponopono também. Oponopono é muito legal. Não sei quem conhece Oponopono, mas é muito legal. Procura aí dar uma pesquisada. Então, depois que você vai olhando para isso e experimentando isso no seu dia a dia,
que você vai... Opa, tentando puxar para baixo que tá. Que você vai experimentando isso no seu dia a dia, você vai percebendo quais são os melhores as melhores âncoras para você e quais são os gatilhos que disparam a baixa vibração. E aí você vai começando a fazer uma ligação entre uma coisa e outra e encontrando caminhos melhores para solucionar as questões pontuais que surgem, né, desses gatilhos, que às vezes são coisas simples, como eu falei, são coisas simples e a gente acaba deixando que vire algo muito danoso, porque a gente não tá olhando para aquilo. Então, a aumentar a vibração principalmente vem para que a gente desenvolva a capacidade de lidar com as questões da nossa vida com mais habilidade, com mais criatividade. E isso significa que fazendo isso, eu vou fazer isso sempre, vai sempre dar certo? Cada vez vai dar mais certo. Cada vez vai funcionar mais. Eu sinto isso na minha vida, que cada vez funciona mais. Tem vezes que a gente se perde, não consegue acessar o recurso? Tem. Mas aí, quanto mais a gente faz esse caminho, menos tempo esse período de tilt, né, fica ativo. Sei lá, se costumava ficar um período ativo, sei lá eu, Oi, Carminha! Se ficasse um período ativo, sei lá eu, de um dia nessa baixa, quando a gente começa a trabalhar isso, mesmo que a gente ceda a um momento de baixa vibração, a gente não consiga fazer o exercício ou se dar conta, ele dura menos tempo. A gente começa a acessar... oi, Laurinha! A gente começa a acessar com mais facilidade o recurso, né? Daqui a pouco, assim, vai ter situações que você vai fazer esse exercício de expansão de consciência, de estado de consciência, de transição de estado de consciência, e vai ver que conseguiu fazer super rápido e deu certo. Tem outras vezes que você vai ficar mais tempo ali naquele estado constrito e daqui a pouco vai se dar conta, vai ficar consciente daquilo e aí vai conseguir fazer esse movimento, né, de âncora, vai conseguir começar a acessar possibilidades. E aí é importante vir de novo que ela fala: celebre as suas conquistas. Se você conseguir fazer isso uma vez, deu certo, você conseguiu fazer, faça mais uma vez de novo, celebre a vez que você conseguiu, né? Não fica se cobrando: agora eu aprendi isso e não fiz. Olha só, hoje aconteceu isso e simplesmente eu não fiz. Vai acontecer muitas vezes de você não fazer, faz parte do aprendizado. Faz parte totalmente do aprendizado. Acho que agora tá chegando aqui o Antônio. Vamos ver como é que ele se comporta. E deixa eu ver aqui, gente. Alguém pode me dizer que horas são? Pra ver quanto tempo a gente tem ainda. Se alguém quiser colocar aqui alguma questão desafiadora, como trabalhar, que nem a Thaís colocou. Obrigada, Thaís, foi bem legal. Porque deu pra desenvolver, né? A Ingrid também trouxe uma questão bem importante. Ai, Carol. Quiser colocar aqui mais alguma questão, tô aberta pra gente falar. Falta 13 minutos. Gente, então acho que eu vou encerrar por aqui essa live de hoje. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui. Muito obrigada. Eu espero que tenha ficado claro. Um movimento bem dinâmico assim de falar, né? Espero que as coisas tenham, que esse material tenha esclarecido, né? Tenha trazido alguma ferramenta nova para vocês utilizarem no dia a dia. E quem quiser colocar pergunta no inbox, né? Quiser falar sobre isso no inbox, por favor, fiquem à vontade. Eu vou gostar muito de fazer essa troca. Quiser trazer experiências do que viveu, se conseguiu aplicar, né? Ó, vamos ver aqui, a Iva colocou: tenho mania de trazer tudo pro lado pessoal. Isso é um ponto bem interessante da gente falar. Inclusive, eu acho que a gente pode fazer uma live só falando sobre isso, Iva, porque é algo que acontece com muita gente. Hoje mesmo estava vendo uma piada ali no WhatsApp, e aí essa piada falava, eu vi nitidamente isso acontecendo. O que acontece? Quando a gente leva pro lado pessoal, é porque a gente provavelmente está pegando algo que não é nosso. E a gente vai entrar em alguns conceitos que eu utilizo muito na constelação. Eu acho que é bem legal, só que é um tema bem longo. Acho que a gente não tem... Bem longo, não. É um tema que a gente precisa desenvolver com mais tempo. Eu acho que a gente não vai ter tempo suficiente porque já tá quase acabando. Eu vou falar um pouquinho sobre isso
E aí vai ficar em aberto e se você achar legal, se vocês acharem interessante, eu vou trazer esse tema numa próxima live que eu acho que é bem válido. Então, como é que a gente faz para não levar pro lado pessoal? Primeiro, não vou demorar, vou fazer live logo. Gostei, já tô desvirginada aqui da tal da live que eu tava até com bastante receio. Então, como é que a gente melhora isso? Primeira coisa, se a gente tá levando pro lado pessoal, a gente tem que analisar o que tem ali que realmente me incomoda, o que tem dentro de mim que é ativado com essa coisa que o outro faz. Sei lá, vou dar um exemplo. Vamos supor, eu tenho uma baixa autoestima, vamos supor que seja isso, tá? Aí alguém vai ali e fala, ai Renata, não gostei desse cabelo. Nossa, eu fico puta da cara, né? Fico indignada, desculpa o palavrão. E aí, vale eu pensar. Gente, é a opinião do outro. Se não gostou do cabelo, tudo bem, vai ter gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Mas será que eu tô gostando do cabelo? Será que não é porque eu não tô muito bem com esse cabelo, não tô muito confiante, eu acho que não ficou tão legal, que quando o outro fala, eu pego aquilo pra mim? Esse é um dos aspectos, tá? Esse é um dos aspectos. É quando a gente tá com alguma coisa gritando dentro da gente, o outro levanta aquela bola e aquilo serve pra mim e eu pego pra mim. Esse é um dos pontos, mas tem outras muitas situações. Gente, eu vou continuar falando, quando acabar aqui, acabou. E aí, deixa eu ver, que eu não consigo ver as horas. Alguém bota as horas aqui pra mim? Por favor. Um ponto é esse. Aí vai dar uma olhadinha, ver se isso faz sentido em algumas questões que tu pega pra ti. Qual é a outra questão que muito tem a ver em levar pro lado pessoal? Daqui a pouco existe algo, né, que eu preciso olhar, menos assim concreto como esse exemplo que eu dei, e que quando o outro fala, ativa em mim também. Por exemplo, obrigada, gente, obrigada pelo horário. Sei lá, vamos pensar assim, ó. Eu acho que eu sou meio desligada, tá? Aí alguém tá ali falando e diz assim, a pessoa às vezes não tá nem falando pra mim, mas vamos pegar o exemplo que a pessoa tá falando pra mim. Vai seguir mais ou menos a mesma lógica do que eu falei antes, mas é um assunto mais subjetivo. Fulano é desligada, mas eu não aceito muito que eu sou desligada. Na verdade, eu não tô conseguindo olhar pra isso com uma certa frieza e aceitar isso em mim. Aí eu pego pra mim também. Levo pro lado pessoal. Porque, na verdade, tá encostando em questões que eu preciso olhar. Que mais que traz? Eu acho que é bem legal. Ó, eu vou prometer que a gente vai fazer uma live só sobre isso. Que mais, quando eu levo pro lado pessoal? Vamos pensar uma situação de terceiro, quando a gente tá falando com uma questão que não tem a ver com a gente, né? Às vezes a gente pega pra gente algo que não é da gente quando a gente tá num relacionamento, por exemplo. Eu quero que a pessoa mude. A pessoa não quer mudar. Aí eu acho que isso que ela tá fazendo de não querer mudar é contra mim. É uma coisa maluca, né? Mas a gente faz muito. Eu olho assim hoje, eu olho e digo, gente, é muito maluco isso. Eu já fiz isso muito na minha vida, de querer que a pessoa mude, e quando a pessoa não muda, a gente pensa, nossa, é uma afronta, né? Mas é uma coisa que não tem sentido nenhum. Porque aquilo que eu olho e vejo pro outro e acho que o outro tem que mudar, é o que eu acho que o outro tem que mudar. Quem sabe o que tem que mudar ou não é o outro. Quem vive a vida do outro, quem vive a sua vida e sabe o seu caminho é o outro. Por exemplo, se eu acho que o outro precisa fazer, sei lá, movimento X para não sofrer, e o outro não faz, talvez lá dentro dele, ele tenha colocado na cabeça dele que ele precisa sofrer. E o caminho dele vai ser esse. E o que eu tenho a ver com isso? Aí eu tô pegando pra mim uma coisa que não é minha. Entende? Aí também eu tô levando pro lado pessoal algo que não tem a ver comigo. Claro que pode me encostar. Vamos pensar numa relação de casal, uma relação de namoro, sei lá. A pessoa faz alguma coisa, né? Que eu não concordo e acho que ela tem que fazer diferente. Aí ela não faz diferente. Daí eu levo pro lado pessoal, acho que é contra mim. Bom, tudo bem. Ela tá fazendo a escolha dela, não tem a ver comigo. Claro que até a gente pode pensar nisso em coisas mais drásticas, tá? Vamos trazer, sei lá, uma relação de abuso, assim, onde outra pessoa faz um abuso moral, sei lá. Oi, tudo bom? Quase terminando aqui, gente, mas tá valendo.
Já vamos marcar uma próxima aqui para continuar esse assunto que a gente está falando, que é quando a gente leva para o lado pessoal coisas que a gente sente que não precisaria levar. Então, numa relação assim que eu estava dando exemplo, de abuso, por exemplo, a pessoa quer que a outra mude, tá? A outra pessoa está fazendo aquilo porque na limitação dela é aquilo que ela vê como saída, como opção. E aí eu levo para o lado pessoal e não olho para mim, né? O que realmente eu preciso mudar ali? Eu tô levando pro lado pessoal a parte que cabe ao outro e não a parte que cabe a mim. Daqui a pouco eu tenho sim que deixar essa relação. E aí eu falei de uma coisa bem extrema como um abuso, assim, um abuso moral, um abuso, sei lá, emocional, mas pode ser coisas bem mais simples. Então as coisas vão se conduzindo dessa forma. A gente acaba achando mais fácil fazer esse olhar de pegar pra mim o que não é meu do que de pegar pra mim o que é meu. Não sei, Iva, se respondi um pouco, né, a pergunta que tu tinha colocado ali, mas eu acho que tem bastante pano para manga esse assunto. Eu acho que é um assunto muito, muito importante. Esse assunto de a gente não levar para o lado pessoal algumas coisas é um assunto assim que a gente pode desenvolver aqui 1 hora tranquilo, tem bastante conteúdo. Valeu? Serviu assim para alguma coisa? Tá, que bom, que bom, que bom. Gratidão por ter colocado a pergunta, por ter trazido, por ter compartilhado com a gente aqui. Gente, então assim, falta 1 minuto e 48 para terminar. Eu vou dar um jeito de tentar gravar isso aqui, né, para depois disponibilizar. E uma maravilhosa noite para todo mundo. Obrigada, Lu, querida. A minha luz e a tua luz, tá? Muita luz dentro de cada um de nós, com certeza já nos habita desde sempre. Uma noite maravilhosa, que vocês acessem muitas altas vibrações. Eu desejo que todo mundo consiga encontrar as suas âncoras e que vocês utilizem elas cada vez mais, começando devagarinho e utilizando cada vez mais. Um beijo bem grande, bom descanso e até a próxima. E muito obrigado por estarem comigo aqui nesse momento de lançamento, né? Nesse momento de começar algo totalmente novo aqui para mim. Um beijo, boa noite e até a próxima. Muito obrigado, muito obrigado. Agora, como é que eu faço? Encerrar agora.